Fala pessoal, Ricardo na área, hoje domingão, né? Deu uma refrescada em São Paulo, tava um calor do caramba ontem, mas hoje deu uma amenizada, choveu um pouco. Eu que tô com o umidificador ligado, com o ventilador aqui para dar uma melhorada, mas a temperatura tá melhor, não sei como tá aí na sua cidade, mas aqui deu uma melhorada. Pessoal, o São Paulo hoje, né, ganhou do Corinthians de virada, o jogo válido pelo feminino, Campeonato Paulista. Daqui a pouco tem São Paulo e Palmeiras, sub-20, né? Vou falar onde vai passar esse jogo ao vivo aí. Começa daqui a pouquinho, a final, o primeiro jogo da final do sub-20, São Paulo e Palmeiras, Campeonato Paulista. E eu quero falar também aí, pessoal, sobre dois jogadores, né? Bem encaminhados aí, o Ferreirinha e o Martínez. Nós vamos falar alguns detalhes aqui e também falar um pouco sobre o Dorival, né? Sobre o Wellington Rato, enfim. Então fica até o final aí, né? Deixa aquele like pra gente, você que é inscrito aí, que curte o canal, que sempre tá participando. Ajuda bastante a gente, tá bom? E você que não é inscrito, se inscreve aí. Pessoal, São Paulo jogou bem contra o Corinthians hoje, né? Feminino, futebol feminino, ganhou de 2-1 de virada. Aliás, um belo gol de pênalti da Ariel Godoy, né? No segundo tempo. São Paulo que saiu perdendo 1-0 numa bobeira, né? Tomou um gol, depois o São Paulo empatou numa jogada de escanteio e no segundo tempo virou o jogo. O São Paulo que jogou no contra-ataque, né? O Corinthians que é característica manter a posse de bola. São Paulo teve menos posse de bola, mas venceu o jogo, venceu com personalidade, armou bem o time, né? O técnico do São Paulo armou bem a equipe feminina. As jogadoras que jogaram mais marcando o Corinthians, saindo no contra-ataque, fizeram um belo jogo, gostei muito, né? Joga pelo empate semana que vem, jogo que acontece na Neoquímica Arena, às 10h30 da manhã, no domingo que vem. Então, é o segundo jogo do Campeonato Feminino Paulista. A gente espera que o São Paulo leve a sair. O jogo entre São Paulo e Palmeiras, primeiro jogo da final do Paulista também, né? Sub-20, daqui a pouquinho. É bom pra gente conferir o Thales Vander jogar, né? Alguns jogadores aí, jogadores que já estão aí sendo convocados pelo Dorival para fazer parte do elenco. Praticamente vão jogar os últimos jogos aí pelo São Paulo na categoria de base. Ainda tem a Copa São Paulo, né? Em janeiro. Mas hoje é o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista Sub-20 e essa oportunidade que a gente tem de assistir. Segundo jogo acontece semana que vem, sábado que vem, às 15 horas, no Bruno José Daniel. Depois a gente dá mais detalhes durante a semana. E aí mando de jogo do Palmeiras, né? Torcida do Palmeiras. Hoje eu joguei em Cotia, tá, pessoal? Em Cotia. Não em outro estádio aí na Vila Belmiro, nem nada. Vai ser em Cotia o jogo hoje, São Paulo e Palmeiras. Vamos falar aqui, pessoal. Eu quero falar um pouco sobre o Dorival Júnior, né? Acho que merece também um pouco a gente falar um pouco do Dorival. Ele que tem feito um grande trabalho aí no São Paulo. A gente, às vezes, critica, né? O torcedor critica normalmente, porque cada um tem um ponto de vista. Faz parte, não tem jeito. Futebol é isso aí. O grande barato do futebol é você discutir futebol, né? Você ter assuntos sobre futebol, cada um tem um ponto de vista. Claro que o jogo ele se mostra de uma forma que normalmente quem conhece futebol acaba enxergando a mesma coisa. Mas existem divergências de ideias com relação à escalação ou times, né, montados pelo treinador, e até o próprio treinador muitas vezes tem pontos de vista de jogadores. Por exemplo, eu gosto muito do Luan. Acho o Luan um grande marcador, um grande jogador, né? O Abel Ferreira gosta muito do Luan, inclusive ele queria o Luan no Palmeiras um tempo atrás aí. Ele que fez o gol da vitória do São Paulo contra o Palmeiras em 2021, tomou conta do meio de campo do São Paulo e fez o gol da vitória no Morumbi, né? São Paulo que ganhou de 1-0 do Palmeiras. E agora o Luan está sendo sondado aí, foi indicado pelo Renato Gaúcho para ser envolvido nessa negociação com o Ferreirinha. Ele que pode ir para o Grêmio, né? E o Ferreirinha vir para o São Paulo. Está bem encaminhada, as conversas são bem encaminhadas. O São Paulo deve contratar sim o Ferreirinha, porque o Ferreirinha demonstrou interesse. Existem algumas chances, né, que aumentam as chances do Ferreirinha vir para o São Paulo,
é o seguinte, o Grêmio detém 35% do passe do Ferreirinha, somente. Né? O Ferreirinha demonstrou interesse em vir para o São Paulo. Ele não encontrou mercado europeu, né? O empresário dele tentou alguma coisa aí com relação à Europa, mas não deu certo. Então o Ferreirinha, dos times que tem tentado chegar a fazer proposta, o time que mais agrada a ele é o São Paulo, porque ele é São Paulino, já falou isso aí. Então, o São Paulo hoje é o time que se aproximou muito para contratar ele, inclusive ofereceu jogadores, né? O Jackson Mendes, o Nicão e aí o Luan, que foi colocado aí também nessa prateleira aí de negócio entre São Paulo e Grêmio. O Ferreirinha ganha R$600 mil no Grêmio, é um valor alto. Então, para o Grêmio, hoje, o custo-benefício não está valendo a pena, mesmo porque o Ferreirinha pode assinar um pré-contrato em junho do ano que vem. O contrato dele que vence em dezembro de 2024. Então, o Grêmio não tem muita carta na manga para poder negociar esse jogador. Se o São Paulo desiste, não existem muitos times hoje no futebol brasileiro que queiram contratar um jogador desse com esse valor, né, com esse salário, tendo que pagar algum valor ou tendo que envolver algum outro jogador de nível também, né? E a maioria dos times aí tem jogador de extrema esquerda, né? O São Paulo hoje não tem, dos grandes times. E o São Paulo realmente precisa de um jogador de um pouco mais cascudo para jogar a Libertadores, jogar os campeonatos que vem em 2024. Tem uns garotos aí vindo, né? Caio Mateus, excelente jogador. O Eric joga mais pela direita, não joga tanto pela esquerda. Vi alguns jogos do Eric pelo Ceará, ele jogando pela esquerda, mas não é o forte dele, né? O forte dele é pela direita, jogando com o pé esquerdo. Então, assim, o São Paulo tem alguns jogadores que caem por ali, mas a gente viu que esse ano não funcionou tanto, né? A gente viu o David jogando por ali, o Nestor faz um pouco mais o meio de campo, não é um jogador extremo que vai no 1 contra 1 de velocidade, como é o Ferreirinha, né? Que quebra a linha de defesa. O São Paulo estava dependendo muito de ultrapassagem do Caio Paulista, só que aí depende da recomposição. Então o Caio muitas vezes caía muito ali pelo fundo, mas não tinha tanta... tinha que cobrir muito o Caio, né? O São Paulo tendo um jogador ali mais espetado, dá mais opção para o Dorival escalar, né? Fazer algumas opções ali de escalação. Então, acho que vai ser importante o Ferreirinha vir para o São Paulo. Acredito que ele venha, está bem encaminhada a situação com ele, né? O São Paulo que deve, então, como eu já falei, né? Ou vai o Luan, ou vai o Jackson Mendes, ou vai o Nicão. Eu acredito que vai o Luan, né? Mesmo porque o Luan, a gente já falou, o Dorival não simpatiza muito com o futebol. O estilo que o Luan joga não é o estilo que o Dorival procura, né? Então o Luan é esse jogador aí que deve sair do São Paulo. A respeito ainda do Dorival, o São Paulo e de contratações, né? O São Paulo, pelo que a gente sabe, historicamente, São Paulo é um clube conservador, né, que gosta de manter técnicos, faz o possível para manter. Foi assim com o Tele Santana, né, com o Muricy Ramalho, tentou fazer isso com o Rogério Ceni, não deu muito certo, mas o São Paulo, historicamente, o São Paulo gosta de manter os treinadores, e é o correto, né? O que a torcida sempre quis é manter um treinador que desse continuidade no trabalho. E o que eu estou sentindo agora, pessoal, é que o São Paulo vai sim fazer um planejamento de longo prazo com o Dorival Júnior. Isso é porque o que a gente tem notado, a renovação de contrato do Alisson, por exemplo, que foi bem antecipada. Isso foi um planejamento junto com o Dorival, né? A antecipação do contrato do Wellington Rato também é um indício que o São Paulo quer manter o Dorival por anos, né? Então a gente vê que alguns jogadores aí que estão sendo chamados para renovação de contrato, jogadores que o São Paulo está se desfazendo, são jogadores que o São Paulo normalmente não faria isso. Não faria. Tanto com relação à renovação quanto a vender jogador. Se o São Paulo sentisse que o Dorival não fosse ficar tanto tempo, São Paulo não ia se desfazer do Luan e não ia renovar o contrato do Wellington Rato até 2026.
Repito, acho o Wellington Rato um jogador importante no esquema, não é um jogador absolutamente titular, né? Não é e não vai ser, porque tem o Eric chegando aí, que é um jogador com outro estilo, mas o Wellington Rato, ele foi decisivo em algumas situações esse ano, né? E vai ser decisivo em outras ocasiões, mas ele é um jogador de esquema também, né? Ele consegue trazer a bola pelo meio, ele jogava um pouco mais à frente, agora ele está jogando um pouco mais atrás, tem acompanhado muito o lateral, né? A gente viu aí até contra o Santos ele acompanhando bastante o lateral. Então, assim, é um jogador de esquema, né? O Wellington Rato. Algumas vezes, algumas situações, alguns jogos, a gente se irrita, né, pela lentidão com que se torna o jogo. Mas aí é a opção do Dorival. O Dorival tem que enxergar isso aí e fazer a substituição no momento correto, né? E então, mas acredito que essas renovações, tanto com relação ao Alisson, Wellington Rato e talvez algum outro jogador que aconteça, é muito em função da permanência do Dorival. O São Paulo está contente com o trabalho do Dorival e acredito que o São Paulo tem planejamento, tem planos para manter o Dorival durante anos aí, né? Para dar continuidade. Acho que o São Paulo achou um treinador que possa realmente dar continuidade aí e fortalecer o futebol do São Paulo, para o São Paulo crescer realmente, mudar de patamar. São Paulo que trocou de técnico muitas vezes, né? Contratou jogador a tonelada de jogadores, né? Contratava 14, 15 jogadores, depois desfazia, contratava sem função nenhuma, jogadores que não mereciam vestir a camisa do São Paulo, né? E a gente agora, eu enxergo pelo menos que o São Paulo tem um certo norte, né? Tem um norte hoje, tá mais bem encaminhado. Não que a administração do São Paulo é uma maravilha, não é maravilha, né? Tá longe de ser uma maravilha. Mas eu acho que hoje o São Paulo está um pouquinho mais nos trilhos do que estava antes, né? Do que na era Leco, por exemplo, que entregou. Hoje tem dívida do Leco até hoje aí, que o São Paulo está tendo que arcar. Acho que está mais encaminhado. Tudo bem, o Casares fazia parte lá da turma do Leco, fazia, mas não era o presidente, né? Hoje tem uma outra equipe, tem uma equipe diferente, tem gente mais qualificada, tem o Rui Costa ali que é o executivo, né? Que tem dado alguns tiros certos em jogadores. E eu acho que o São Paulo tá trilhando um caminho melhor. Queria saber a opinião de vocês aí. Tô dando a minha aqui, né? Não sou dono da verdade, mas acho que é o que eu estou enxergando. Então eu acredito que o São Paulo em 2024 vai fazer um time competitivo, né, para lutar pela Libertadores. Libertadores que não é um bicho de 7 cabeças. A gente viu aí o Fluminense ganhar, o Boca chegar na final. O Fluminense não é um bicho papão, o Boca muito menos, né? Chegaram na final da Libertadores. Então eu acho que a Libertadores não é um bicho de 7 cabeças, dá para o São Paulo chegar, né? É que a gente fala em Libertadores e tal, mas a Copa do Brasil esse ano aqui foi mais difícil para o São Paulo ganhar, né? Conseguiu eliminar o Palmeiras, conseguiu eliminar o Corinthians, conseguiu ganhar do Flamengo. É muito difícil isso aí. Por mais que o pessoal fale assim, mas o Palmeiras estava com um time meio assim, o Corinthians estava meio quebrado, o Flamengo estava mandando técnico embora, mas mesmo assim não é fácil eliminar os 3 e ser campeão. São 3 times de grande massa, de grande torcida, né? Foram jogos difíceis lá e cá, e o São Paulo conseguiu esse feito aí, foi muito grande, né? Por isso eu acho que o São Paulo vai melhorar o elenco para 2024 e tem grande chance sim de fazer um bom ano de 2024, desde que o São Paulo contrate jogadores, que eu vou falar agora do Martínez também, que é um jogador que eu acho que vem para o São Paulo, né? Agrada muito ao Dorival. O Dorival já sinalizou aí que quer esse jogador polivalente. Não é um jogador caro pelo que ele joga. O América pagou 6,3 milhões por ele. O São Paulo não vai pagar tudo isso por ele, né? O São Paulo quer pagar no máximo 4 milhões, mas o São Paulo pode sim envolver jogadores. O Martínez, que já sinalizou que gostaria de jogar no São Paulo, mesmo porque o América não vai conseguir segurar esses jogadores, né? Nem ele, nem o Mastriani. Então, ele já sinalizou que quer vir para o São Paulo. Repito, São Paulo vai ser uma grande vitrine em 2024. Então, alguns jogadores vão se colocar à disposição do São Paulo para poder vir e jogar Libertadores e jogar em outras competições importantes, né? O São Paulo que é um time
que a gente não pode esquecer que tem 20 milhões de torcedores, né? O Morumbi é um caldeirão, o São Paulo é um dos maiores mandantes, melhores mandantes do futebol brasileiro, com a segunda melhor média de público do Brasil. Enfim, o São Paulo ano que vem vai ser, acredito eu, um time vencedor novamente. Beleza? Pessoal, as informações são essas aí, né? Daqui a pouquinho tem então aí, ó, daqui uns minutinhos vai começar São Paulo e Palmeiras, vai passar no YouTube esse jogo. A gente espera aí que essa semana vai apresentar o Luiz Gustavo na terça-feira, né? E espero que a gente confirme aí a contratação do Ferreirinha e do Emanuel Martinez para a gente já fortalecer aí a equipe, né? Para começar aí a pré-temporada do ano que vem mais forte. Acredito eu ainda que chegue mais jogadores. São Paulo que está aí pensando em 4, 5 jogadores. Acho que vem mais gente por aí. Beleza? Um grande abraço. Tchau.